Sou a professora Cicinha, sou formada em História e pós-graduada em História do Brasil. Recebi o convite de Dona Estela para participar dessa aula com vocês, para falar sobre o milagre da hóstia ou o milagre de Juazeiro. E para a gente iniciar essa conversa sobre o milagre, eu estava aqui me organizando e pensando por onde eu começaria, para não começar a falar assim direto do milagre. É bom lembrar que quando o Padre Cícero chega em Juazeiro, ele encontra a capela de Nossa Senhora das Dores muito pequena, poucos habitantes, e com o passar do tempo, esses fiéis vão aumentando e Padre Cícero sente a necessidade de aumentar a capela. E quando ele resolve, em forma de mutirão, com os romeiros e muitos moradores, a reconstruir essa capela, quando ele começa essa reconstrução, em 1875, eles têm muita dificuldade, porque é um ano que começa muita seca, muito flagelo, muita fome, e eles passam 9 anos para terminar a reconstrução dessa capela, né? E quando eles concluem essa capela, essa reconstrução, que é em 1884, que por isso que eu quis começar assim, falar sobre o milagre, porque o bispo de Fortaleza, Dom Joaquim José Vieira, ele vem fazer a consagração do altar de Nossa Senhora das Dores. Ele era muito amigo de Padre Cícero, tinha muita admiração por Padre Cícero e fez questão de vir ao Tabuleiro, né, que nesse tempo não se chamava Juazeiro, era Tabuleiro Grande, né, ainda era pertencente ao Crato, que é bom a gente não esquecer isso. E ele veio para fazer a consagração da capela de Nossa Senhora das Dores. O bispo Dom Joaquim José Vieira, amigo de Padre Cícero. Bispo esse, que eu costumo dizer para meus alunos, lá na frente, vai se tornar, vamos dizer assim, perseguidor do Padre Cícero. Bom, em 1884 termina a reforma, fazem a reconstrução, né? Não, a consagração do altar na capela de Nossa Senhora das Dores. Passa-se o tempo e um dia, pela manhã, 5 horas da manhã, 1º de março de 1889, Padre Cícero vai celebrar a missa e tem de 7 a 8 mulheres beatas, senhoras, que estão esperando a missa começar para receber a hóstia. Padre Cícero, ele decide que é melhor entregar a hóstia primeiro às mulheres, porque era em números menores, e depois que terminasse a missa, cada um ia para sua casa, do que começar pelos homens, que era a maioria. E faz uma fila para receber a comunhão. A primeira da fila é a Beata Maria de Araújo, e é onde acontece esse milagre, onde, quando o Padre Cícero coloca a hóstia na boca da Beata, essa hóstia se transforma em sangue. E isso causa um alvoroço muito grande no vilarejo, porque não aconteceu só nesse dia, nem só essa vez. A partir daí, a história do vilarejo muda. Várias pessoas passam a vir a Juazeiro, né, no caso Tabuleiro Grande, a visitar esse lugarejo. E uma das coisas mais interessantes que eu acho na história do milagre é que o Monsenhor Francisco Rodrigues do Crato, ele resolve trazer para Juazeiro 3.000 romeiros, pessoas de todos os lugares, vinham a pé, vinham a cavalo, para fazer parte da missa. E esse Monsenhor Francisco Rodrigues Monteiro, ele tinha uma fama de ser um monsenhor de palavras muito eloquentes,
muito convincentes. Ele, quando falava nos sermões, as pessoas acreditavam no que ele dizia. Ele era assim, muito seguro nos sermões dele. E esse monsenhor, ele traz do Crato 3.000 romeiros para fazer parte da missa depois desse milagre, né? E isso vai causar no lugarejo muitas pessoas, assim, uma mudança muito grande. Começa daí, ou nasce aí, ou dizem aí, que essa foi a primeira romaria no Juazeiro, viu? Então é bom a gente nunca esquecer que em 1889, depois do milagre, surge a primeira romaria, trazida pelo Monsenhor Francisco Rodrigues Monteiro. Depois que esse milagre se propaga, 5 meses depois, em agosto, que o milagre foi em março, né? Aí em agosto, esse milagre já é divulgado nos principais jornais do país, ó, vejam vocês. Existia um jornal no Rio de Janeiro, que era a capital do Império nesse tempo, e um jornal em Pernambuco. E o jornal do Rio de Janeiro, olha, do Juazeiro para o Rio de Janeiro, naquele tempo, já estavam divulgando esse milagre. E 10 dias depois que o Jornal do Rio de Janeiro divulga esse milagre, o Jornal de Pernambuco também vai falar sobre esse milagre. E isso se expandiu rapidamente. Rapidamente, imagine no dia de hoje, né? Imagine com a internet. Se naquele tempo foi rapidamente, de boca em boca, de pessoa em pessoa, imagine hoje como isso não seria loucura. Seria interessante a gente pensar nesse sentido, que eu digo isso para meus alunos. É muito interessante a gente fazer assim uma comparação com os tempos antigos para o de hoje. Se essa notícia correu tão rápido assim, que Juazeiro começou a receber tantos romeiros, sim, ora, se chegou em Roma, né, que depois chega em Roma. Aí esse bispo, que é interessante isso, esse bispo Dom Joaquim José Vieira, que foi amigo de Padre Cícero, que veio para a consagração da capela, do altar, na capela de Nossa Senhora das Dores, em 1884. Aí o milagre acontece em 1889, quer dizer, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 anos depois da consagração da capela, do altar de Nossa Senhora das Dores. A história do Padre Cícero vai mudar muito com esse bispo, porque esse bispo, ele diz, não, eu não acredito que está acontecendo isso, não. Aconteceu um milagre, eu não acredito. Aí manda que 2 médicos, no caso, um médico, que é... Eu esqueci o nome do médico. Deixa eu pegar aqui o nome do médico, viu? Marcos Madeira, o médico Marcos Madeira e o o farmacêutico Delfonso Lima, eles vão fazer o exame na Beata para analisar cientificamente, né, o milagre. E quando eles fazem o exame, o médico e o farmacêutico, eles constatam que a ciência não tem explicação, que eles não dizem que é milagre, nem dizem que é mentira, eles dizem que a ciência não explica o que aconteceu. E isso causou no bispo, em Dom Joaquim, o bispo de Fortaleza, isso causou assim, vamos dizer, uma revolta, que ele acha necessário a fazer uma comissão, preparar uma comissão por 2 padres para investigar esse milagre. E esses 2 padres, escolhidos pelo bispo, Clicério Costa Lobo, os padres Clicério Costa Lobo e Francisco Antero Ferreira. Esses 2 padres são chamados para o tabuleiro, né? Passa alguns dias ou semanas, eu creio, aqui investigando o milagre. E eles também dizem a Dom Joaquim, ao bispo de Fortaleza, que não tem explicação para o que aconteceu. Eles não veem explicação científica também para o que aconteceu. Dom Joaquim, não satisfeito ainda
pede para o vigário do Crato, Alexandrino, que faça uma investigação. E Alexandrino, padre Alexandrino, ele conversando com o bispo, ou melhor, escrevendo para o bispo, ele também diz que encontrou uma conclusão contrária ao que os padres e os médicos falaram. Então, o bispo, Dom Joaquim José Vieira, ele resolve, através dessa revelação do vigário do Crato, né, padre Alexandrino, ele resolve, então, afastar Padre Cícero das ordens religiosas. E ele fala para Padre Cícero que Padre Cícero vá até Fortaleza para responder a um questionário, a umas perguntas sobre o milagre. Padre Cícero vai. Padre Cícero vai a Fortaleza e responde ao questionário que o bispo propõe para ele, mas o bispo não fica satisfeito com as respostas que Padre Cícero dá e resolve afastar Padre Cícero das rodas religiosas. Padre Cícero viaja para a cidade de Salgueiro, em Pernambuco, passa lá uns 6 meses em exílio, e esses 6 meses serviram para Padre Cícero refletir, pensar e procurar uma maneira de ir a Roma resolver esse problema. E ele vai a Roma, ele vai com João David, uma pessoa que acompanha ele na viagem. E quando ele chega a Roma, ele vai ser ouvido pela congregação do Santo Ofício, né? Só que é bom a gente lembrar que quando o Padre Cícero chega a Roma, as coisas não são tão simples e fáceis como a gente pensa, não. Para começar, ele passa 9 meses em Roma para resolver esse problema, porque enquanto ele vai para Roma, é para ele ficar numa hospedaria, no caso, numa igreja, no seminário, uma coisa assim, e não dá certo, ele vai para uma pensão, e o fato dele ir para essa pensão, se hospedar, o emissário, a pessoa, o tradutor da congregação do Santo Ofício, lá em Roma, que tinha que estar em contato com o Padre Cícero, perde o contato com o Padre Cícero. Enquanto o Padre Cícero sai para essa pensão, fica próximo à igreja, enquanto o Padre Cícero sai e vai para essa pensão, o padre, que é o tradutor para Padre Cícero, que vai procurar Padre Cícero para entregar a carta para Padre Cícero comparecer ao Santo Ofício, tem um desencontro, não encontra Padre Cícero. E isso, eu acho interessante que isso causa, vamos dizer assim, uma conversa entre os padres lá, que o padre lá de Roma resolve escrever para o bispo de Fortaleza, dizendo que Padre Cícero está se escondendo, que não está querendo participar do inquérito. E depois, por sinal é Padre Fernandes, o nome do padre que encontra Padre Cícero depois, Padre Fernandes encontra Padre Cícero nessa pensão, ao lado da igreja, e diz: eita, padre, procurei o senhor por semanas e não encontrando o senhor. Aí desfez todo aquele, vamos dizer, todo aquele engano, né? Que estavam achando que Padre Cícero estava se escondendo para não participar do inquérito, e ele não estava, foi só um desencontro. E não deu tempo, porque nesse tempo tudo era por carta, imagina aí, escrevia uma carta. Quando a carta estava para chegar lá em Fortaleza de Roma, Padre Cícero já estava respondendo aos inquéritos bem direitinho aqui, né? E a carta, quando vai chegar para o bispo, já é interpretado que Padre Cícero não está querendo responder, aquela coisa toda que vocês estão entendendo, né? Então, quando o Padre Cícero faz parte da Inquisição lá, ele recebe o veredito. Padre Cícero recebe 2 vereditos. Um dizendo que era para ele voltar para Juazeiro, não comentar nada sobre o milagre, não procurar a beata, não fazer propaganda nenhuma do milagre. E a outra
ele não celebrar a missa em Juazeiro, ele procurar outro lugar. Se possível, ele celebrar a missa em outro lugar. É interessante que quando a Inquisição coloca esses dois castigos, vamos dizer assim, para Padre Cícero se sente até aliviado, em certo sentido, porque ele achava que ele ia perder o direito de celebrar a missa, mas ele não perdeu, porque enquanto ele estava em Roma, antes dele voltar ao Brasil, ao Juazeiro, ele pede uma permissão ao Santo Ofício, escrita, que tudo era formalizado, escrito, né, para ficar o negócio mais sério. Padre Cícero pede ao Santo Ofício, a Inquisição, que escrevam, dando uma ordem para ele celebrar uma missa lá na Itália, porque ele falou com um padre amigo dele e o padre disse, não, pode celebrar. E permitiu que Padre Cícero celebrasse uma missa na igreja de São Carlos ao Dorso, na Itália, no altar de Nossa Senhora das Dores. E Padre Cícero ficou altamente satisfeito, porque para Padre Cícero, assim, na mente de Padre Cícero, na cabeça de Padre Cícero, ali já era o perdão para ele que a Inquisição estava dando, porque ele não foi proibido de celebrar a missa. Ele foi proibido de celebrar no Juazeiro. E ele também não foi formalizado, escrito, nem verbalmente pela Inquisição, que Padre Cícero sairia do Juazeiro, ou melhor, do Ceará, de forma alguma. Aí, quando o bispo Dom João recebe a carta de Inquisição de Padre Cícero, ele interpreta diferente. A gente lê nos livros, eu li aqui no livro de Lira Neto, que ele interpreta diferente. Então, ele se tornou um perseguidor, vamos dizer assim, né? Usar essa linguagem assim. Porque Padre Cícero, quando vai ler o etimato, o veredito que a Inquisição dá para ele entende que ele não foi condenado a não celebrar mais missa. Ele não perdeu o direito de celebrar a missa das ordens religiosas dele. Eu vou até ler para vocês o trechozinho escrito no livro de Lira Neto, que eu achei muito interessante, que são os 2 itens que era para Padre Cícero considerar. E a resposta que Padre Cícero deu na Inquisição. Eu achei muito interessante e maravilhoso. Diz assim, ó, para vocês verem como é interessante. Deixa eu ver lá, viu? Antes da leitura do documento, os inquisidores o advertiram que tudo o que estava disposto nos decretos anteriores continuava em plena vigência. Cícero tinha uma última possibilidade de ser perdoado, desde que eu cumprisse 2 exigências básicas. Presta atenção na primeira exigência, olha. Que, com prévia sujeição formal, simples e absoluta aos decretos antecedentes do Santo Ofício e com retratação e detestação dos fatos e palavra que, nos mesmos decretos, são condenados, proscritos e proibidos, e implorando o perdão das desobediências, resistências, tergiversações e pretextos passados e de todas as ineverências cometidas, mesmo só por cooperação e aprovação acerca dos fatos do Juazeiro e outros tais, é imposta salutar penitência. Seja absolvido o reverendo senhor Cícero das censuras em que, de algum modo, tenha incorrido e seja despedido com grave advertência e com proibição de falar ou escrever sobre coisas do Juazeiro e outras semelhantes. Pronto. Segunda exigência, chama exigência básica, que o reverendo Cícero não seja mais admitido à pregação da palavra de Deus, a ouvir confissões e à direção das almas, sem especial licença do Santo Ofício. E, se possível, vá para outra diocese. Gente, o que é interessante nessa leitura
porque por sinal, uma péssima leitura minha, do, da segunda exigência básica, Padre Cícero, quando ele lê, ele diz, diz assim, olha, o Padre Cícero muito inteligente, ele diz, e se possível, vá para outra diocese. Aqui, nenhuma dessas duas exigências que vocês leram foi escrita pelo Santo Ofício, nenhuma dessas duas exigências está dizendo que Padre Cícero está fora das ordens sacerdotais dele. É tão provável que quando Padre Cícero lê essas duas exigências, ele, altamente inteligente, pede ao padre amigo dele lá na Itália que permita que ele celebre uma missa lá na igreja de São Carlos Aldosso, na Itália, e o Santo Ofício permite, porque ele só pode celebrar a missa, aqui está dizendo, né? Na segunda exigência básica, com ordem do Santo Ofício, e o Santo Ofício permitiu sim, formalmente escrito, que Padre Cícero celebrar essa missa na igreja de São Carlo Aldosso, na Itália, e Padre Cícero celebrou no altar de Nossa Senhora das Dores, que isso deixou Padre Cícero tranquilo, sabendo que ele podia vir a Juazeiro. E Padre Cícero escreve para a mãe dele, dizendo que ele não vem mais para Juazeiro, ele iria para o Horto, e que a mãe dele não fizesse propaganda, que ninguém dissesse quando ele ia chegar, nem como ele ia chegar. E ele cumpriu tudo direitinho, ele veio caladinho, foi para o Horto, pediu para os pedreiros da confiança dele construir um altar lá no Horto, pintado a cal, tudo direitinho. Deu certo, só que os romeiros e os devotos foi que não deixaram o Padre Cícero, seguiram o Padre Cícero. Então, em nenhum momento o Padre Cícero fez propaganda ou quis fazer propaganda deste milagre. As coisas foram acontecendo. E já tem 130 e poucos anos, acredito eu, deste milagre, que agora em março fez, eu até anotei aqui, deixa eu dar uma pescadinha aqui no meu caderno. Foi, deixa eu ver, quantos anos faz deste milagre, que nós estamos no mês de março, né? Mês de março, nós estamos em março, e o milagre foi 1º de março de 1889. Então, nós estamos em 2021. Eu fiz uma continha que eu não estou encontrando, mas que dá achei aqui, 132 anos, completou agora, 1º de março, né? 1889 para 2021. 132 anos deste milagre. E ninguém esqueceu esse milagre, ninguém deixa de falar nesse milagre. Juazeiro é conhecido mundialmente por causa deste milagre. Em qualquer lugar que vá um morador de Juazeiro ou um romeiro e alguém pergunta, você mora em qual cidade? Moro em Juazeiro. Aí diz, Juazeiro da Bahia ou Juazeiro do Padre Cícero? Aí diz, Juazeiro do Padre Cícero, a terra do milagre. Nunca esse milagre será esquecido. 132 anos, quanto mais o tempo passa, mais é reavivado a memória desse milagre. E depois que Padre Cícero volta, ele vai entrar na política, que vocês já sabem sobre isso. Espero ter contribuído em alguma coisa para a nossa aula de hoje. Eu agradeço novamente o convite de Dona Estela. Me sinto lisonjeada com o convite e espero ter contribuído de alguma forma na nossa aula de hoje sobre o milagre da Beata.